Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no Instagram. Na live de hoje mais uma live aqui das nossas segundas e quartas, que eu sempre venho aqui e comento com vocês sobre algo que eu estou lendo, né? Então, ultimamente eu tenho lido enfaticamente este romance aqui do Jacob Wasserman, Processo Maurícios. É um livro que eu estou relendo e sinceramente é um dos melhores livros que eu já li esse ano, né? Esse ano eu já li um bocado de livros, né? Muitos livros, mas em especial Jacob Wasserman tem sido uma grande leitura, né? É o seguinte, deixa eu botar o título aqui. Então é o seguinte, o Processo Maurícios, ele é um livro no qual o personagem Edsel Andergeist, deixa eu pegar o outro volume do livro aqui, o personagem Edsel Andergeist, ele descobre que o seu pai comete um erro judiciário. E ao decorrer da história, né, o Edsel vai descobrindo algumas pistas e aí ele vai tendo a certeza de que houve realmente este erro, né? O Baran Andergeist, que é o filho, que é o pai do Edsel, ele é um cara muito turrão, uma pessoa muito... não é personalidade forte. Ele é uma pessoa muito intransigente, né? Ele até afastou a mãe do Edsel para nunca mais vê-lo, né? Então era um cara que, além de exercer o poder como juiz de direito, ele também tinha esse aspecto ditatorial dentro da sua própria família. Nessa segunda leitura, eu acabo percebendo que esta obra, ela foi um prenúncio do que seria a nossa realidade de hoje, né? Você vê que existem muitos juízes que são realmente pessoas que exercem a sua função, né, de magistrado, mas também estendem essa linha, né, de profissional dentro da sua vida pessoal. Então a gente percebe que o Edsel era um indivíduo muito inteligente, né? E sofria um pouco essa pressão do pai de ser um indivíduo a imagem e semelhança do próprio pai. Então o pai ditava as regras para ele do que ele deveria ser e assim por diante. E o Edsel, neste meio caminho, ele vê este erro. Na verdade, como é que surge isso, né? Na história, tem um homem com gorro de marinheiro rodeando a casa, né? E aí o Barão Andergeist não quer atender este velho. E o Edsel começa a ficar assustado e curioso ao mesmo tempo, né? Ele começa a observar que este homem está sempre ali rondando a casa dele. E aí, em certo momento, ele decide saber quem é. Então ele descobre que este homem que está rondando a casa é o pai do Leonardo Maurícios, o homem que foi condenado injustamente. Então a obra, ela percorre este enredo, né? Este tema da injustiça. E uma das coisas que torna essa obra mais atraente ainda é o seu aspecto misterioso. Ou seja, cada personagem esconde alguma coisa nesse livro.
Esse é um mérito do narrador, né, do escritor. São poucos os escritores que conseguem despertar curiosidade no leitor para que ele consiga manter constantemente a leitura. E é isso que torna a obra que torna a obra magnífica, né? Esse poder de síntese da história, na qual o indivíduo ele vai percorrendo um caminho até descobrir o seu grande finale na obra. Então, Jacob Wasserman, ele é um indivíduo no qual teve este mérito, né? O professor Olavo de Carvalho dizia que ele era o Dostoiévski do século XX. Então existe esse ar misterioso, né? A gente sempre... A sequência do livro ele vai mostrando a história de cada personagem, mostra a história do passado do Leonardo. Então uma hora ele vai para os acontecimentos que percorrem ali a vida do Edsel, depois do Barão Undergeist, depois do Leonardo Undergeist, depois do Warschauer. Ou seja, existe um composto de personagens que estão ali. Suas vidas estão sendo contadas separadamente, mas só que isso é como se o Edsel estivesse num processo investigativo e o leitor também estivesse nesse processo investigativo. Ou seja, Edsel está querendo descobrir quais foram as causas e a principal causa que ocorreu neste erro processual. E o leitor está tentando juntar este quebra-cabeça. É como se os personagens estivessem fragmentados ao longo do livro. E isso é que é mais impressionante. Por exemplo, de ontem para hoje, eu li ele pela manhã, e quando foi à noite, entre meia-noite, eu fui até 3 horas da manhã lendo o livro. Então parei aqui na página 225. Então li mais de 100 páginas ontem. E não parava de ler porque eu digo, porra, eu preciso saber o que vai acontecer, Então há esse mérito e a tradução também está muito boa. O que torna a obra mais compreensível, né? Mas existe um trecho do livro aqui que eu quero comentar com vocês que me chama muita atenção e que isso é um retrato também da nossa realidade. Uma das dicas que eu apresento para vocês quando forem ler um livro de romance, nunca leia e fique apenas no mundo da história. É óbvio que o grande impacto da literatura na imaginação é fazer essa síntese de que existe uma vida que poderia se tornar realidade, poderia acontecer ou poderia ter acontecido, como diz Aristóteles. Mas tente encontrar na obra vestígios da realidade. Eu vou ensinar isso para vocês agora, nesse trecho que eu vou ler. Por exemplo, existe um trecho aqui na página 172, na qual o Edsel Undergeist, que é o filho do Barão Undergeist, que está tentando descobrir como é que aconteceu esse erro judiciário, ele precisa ficar num cortiço. E ele fala para a dona do cortiço que ele não pode ser atrapalhado e que ela não pode falar para ninguém que ele está ali. Ele até inventa um nome, né, para que ninguém descubra, porque os artifícios que o pai usa do Estado para encontrar qualquer pessoa poderia ser usado para encontrar ele. Então ele precisou mentir para esta mulher, dona do cortiço, para que não falasse nada, né? E existe um fato aqui, então, ao decorrer da história, ele negocia com ela um preço para poder ficar no cortiço, para ter cama, para ter comida, né? E assim por diante. E ela diz o preço para ele.
E ele, sem pestanejar, vai lá e paga o dinheiro a ela. Mas só que ela começa a ligar os pontos e dizer assim: bom, esse cara tá escondendo alguma coisa, eu cobrei a grana e ele aceitou, né? Então eu poderia fazer alguma coisa que eu pudesse ganhar mais. Então olha o que o autor vai dizer. Deplorou não lhe ter pedido mais, pensando e repensando no que ainda poderia tirar dele. Além disso, farejou naquilo tudo um segredo cuja descoberta poderia não somente lhe proporcionar um benefício mais palpável, mas também modificar inteiramente sua própria existência. E olha o que o narrador vai dizer. Pode-se observar com frequência que é sempre nas naturezas mais inferiores que a imaginação se torna desenfreada ao ponto de lhes apresentar a eventualidade de fantásticas transformações de existência. Olha que interessante. Ele diz o seguinte, que as naturezas inferiores, eles buscam uma transformação de existência. Ou seja, o que isso quer dizer? Ele está dizendo assim, que a mulher sabia que existia algo na vida do Edsel, que para ela não era Edsel, e que ela poderia se aproveitar disso para ganhar mais. Ou seja, ele está dizendo assim, as naturezas mais baixas pensam assim. Agora vamos fazer um comparativo com a realidade. Vamos pegar um exemplo. Um indivíduo que vive jogando na loteria. Ele vive pensando que vai mudar de existência por causa de um jogo. Ou seja, ele não quer passar pelo processo de desenvolvimento. Ele quer sair do ponto A para o ponto B na pura sorte. Então veja que essa simples leitura, esse pequeno trecho, não é só parte da história, mas é algo que também pode existir na realidade. Então, sempre que vocês forem ler uma história ou qualquer outro livro, nunca deixe de meditar e pensar no seguinte: bom, existe algo na realidade que se assemelhe a esta personagem? Isso aqui que é o brilho da leitura. Porque, imagina só, você fica apenas no mundo das ideias, onde nada ao seu redor pode ser interpretado. Porque tem muitas pessoas que leem desse jeito, e é a maneira mais imbecil de você ler um livro. Por exemplo, você pega as obras de Aristóteles e você, em vez de ler e interpretar a realidade à luz dos textos de Aristóteles, o que você faz? Ah, não, eu quero estudar a vida de Aristóteles. E que diferença vai fazer isso? Você estudar apenas a vida do Aristóteles. Porque entenda o seguinte, cada escritor escreve aquilo que ele enxerga da realidade, por mais imaginativo que seja. Por exemplo, essa história do Edsel aqui, por mais imaginária que seja, mas os traços e os símbolos foram uma reflexão daquilo que era real. Então entenda, esta velhinha aqui que quer mudar a sua existência, são várias pessoas que existem na realidade. As pessoas, por exemplo, eu acho que o marketing digital, às vezes ele é muito sórdido, porque ele captura as almas mais baixas, as naturezas mais baixas. Por quê? Porque ele cria uma promessa, às vezes ilusória, de completa mudança de existência. Entenda o seguinte, você nunca vai mudar a sua essência por completo. A única coisa que dá para fazer nessa vida é desenvolver. É isso que dá para fazer. Por exemplo, sei lá, minha conta pode cair aqui agora, mas eu vou dizer uma coisa. Por exemplo, mulheres que querem
transformar a sua existência se tornando homens. Ou homens que querem se tornar mulher. Ou seja, ele quer mudar a essência dele. E quando isso acontece, você acaba criando uma deformidade. Primeiramente psíquica. Depois visual e estética. Essa mulher aqui, ela quer se tornar uma deformidade moral. Olha que interessante. Ó, deplorou não lhe ter pedido mais, pensando e repensando no que ainda poderia tirar dele. Ou seja, ela não é uma salafrária. Poderia não somente lhe proporcionar um benefício mais palpável, ou seja, pagar mais, mas também modificar inteiramente sua própria existência. Então você veja, as pessoas vivem uma vida completamente livre de autodesenvolvimento. As pessoas passam a vida inteira sendo o que elas são. E elas não almejam uma mudança interior, uma mudança externa. Mas elas vivem pensando em um momento, numa grande oportunidade. E não entendem que a evolução passa por um processo. E aí ele diz: pode-se observar com frequência que é sempre as naturezas inferiores, ou seja, as incapacitadas, as almas mesquinhas, que não querem uma evolução que seja dolorosa. É só para fazer um gancho aqui de uma leitura que eu fiz do Ortega C. Ele diz que quando o indivíduo descobre uma nova verdade e descobre que aquela que ele sabia não valia nada, é como se ele triturasse essa verdade e saísse dela com as mãos sangrando. Por quê? Porque você está... É como se os lugares comuns que você tem na sua vida fossem cacos de vidros e você tivesse apertando eles para você jogá-los fora. Porque dói você querer mudar algo em você, e você descobre uma nova verdade, você acaba vendo que isso é doloroso. Por quê? Porque você às vezes demorou muito tempo para descobrir aquilo. Por exemplo, eu quando era evangélico, e o que eu descobri, e ao longo dos estudos eu fui descobrindo a verdade católica, foi muito difícil para mim. Por quê? Porque eu teria que mudar praticamente a crença que eu tinha. Então foi doloroso. Você descobrir uma nova verdade dói. Mas só que as pessoas não querem passar pela mudança e sentir dor. Elas querem sair do ponto A para o ponto B, como essa velhinha aqui. Senão eu poderia ter pedido mais dinheiro para ele, porque eu ia me beneficiar. Tá compreendendo? A live era para ter 13 minutos, mas é difícil a gente falar sobre essa obra aqui. Só 13 minutos. Na quarta-feira eu estarei aqui novamente para comentar mais um pouco sobre essa obra aqui. Tá certo? É uma obra magnífica. Obrigado, Edcleide, pela presença, pelo Renato, pelo Felipe e por outro Felipe Aquino, meu aluno lá do curso A Formação da Personalidade. Muito obrigado pela presença de vocês. Essa live não vai ficar gravada aqui no Instagram, tá certo? Eu vou salvá-la e vou colocar no YouTube, porque lá tem um alcance maior, né, do que aqui no Instagram. No Instagram ele não divulga as minhas lives. Ele divulga os meus stories, estão sempre batendo o máximo, mas as lives aqui são muito complicadas. Mas é isso aí, vamos continuar fazendo constantemente para que a gente consiga evoluir cada vez mais. Então, Renato, compra este livro aqui, meu caro. Eu lembro de você lá da livraria. O Processo Maurícios. Cara, livraço. Depois, lá no YouTube você pega o começo da live para você ver o preâmbulo que eu falei aqui sobre ela, tá certo? É isso aí, pessoal. Tenham todos uma excelente tarde e até a próxima.